Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Bom, nós estamos conversando no programa Texto e Contexto nesse mês de maio, que é considerado o mês da família, sobre o tema casamento e família. Na última semana, nós iniciamos essa temporada com esse tema e tivemos o nosso primeiro programa, onde conversamos um pouco sobre a origem da família e também sobre os propósitos do casamento. Iniciamos também a nossa conversa sobre algumas das características do casamento à luz daquilo que é proposto pela Bíblia Sagrada. Se você perdeu, você pode acessar a playlist do programa Texto e Contexto no canal do YouTube Promessistas Brasil /TV Viva Promessa e acessar o programa da última semana. Bom, nós vamos continuar a nossa programação com essa temática e antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de lhe convidar a compartilhar o link desse programa. Compartilhe esse programa com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, enfim, compartilhe para que mais gente tenha acesso e seja abençoado também com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Bom, vamos então ao tema de hoje, vamos então ao nosso programa. Bom, nós estamos falando sobre casamento e família e o nosso grande interesse aqui é saber o que a Bíblia diz sobre estas instituições. Como você sabe, o programa Texto e Contexto é um programa doutrinário e teológico e nós estudamos aqui, de tempos em tempos, alguns temas ligados à confissão de fé promessista, que está contida no livro O Doutrinal. Nós temos neste livro um estudo sobre casamento, lar e família. Exatamente por isso, nós estamos abordando essa temática do mês com base nesse estudo presente na nossa confissão de fé, dando uma aprofundada, analisando algumas outras questões que também dizem respeito a esse tema. Bom, lembrando então, mais uma vez, algo que nós já dissemos aqui na última semana, a família é a instituição mais sagrada da face da terra. Ela é uma ideia de Deus. Foi Deus quem idealizou a família. Foi Deus quem idealizou, inclusive, o casamento, que é o meio, de acordo com a Escritura Sagrada, onde se constitui uma família. Nós vemos Deus instituindo, criando a família e o casamento no livro do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. O que faz, então, da família e do casamento as instituições mais antigas da história da humanidade. Bom, na semana passada, nós começamos a examinar esse tema, essa tela que aparece aí para você com as características do casamento. Nós dissemos aqui na última semana que, com base no texto de Gênesis, o casamento é uma união monogâmica, heterossexual, exclusiva, indissolúvel, pública e física. Então, nós podemos conversar um pouco aqui sobre a primeira dessas características, que é o casamento deve ser uma união monogâmica. E nós vamos, então, explorar um pouco mais essas características no programa de hoje. Lembrando, então, quando a gente diz que o casamento é uma união monogâmica, nós temos como base o próprio texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando Deus traz a mulher até o homem, e Deus diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, nesse texto nós temos a palavra homem e mulher no singular. Então, isso indica para a gente que quando Deus pensou, idealizou o casamento, ele estava pensando em um homem e uma mulher. Então, esse relacionamento, ele é um relacionamento monogâmico. Ele foi pensado, idealizado por Deus para ser vivido, experimentado por um homem e por uma mulher. Tanto a poligamia quanto a poliandria acabam destoando do padrão de Deus para esse relacionamento. Na Escritura Sagrada, mesmo tendo
casos de polígamos, de homens com mais de uma mulher, inclusive servos de Deus, né, que foram abençoados por Deus. A poligamia sempre é encarada, é mostrada na Escritura Sagrada como uma permissão, mas nunca foi da vontade de Deus, porque não foi assim que ele idealizou o casamento. É muito por conta do pecado que entrou na história dos seres humanos que nós temos algumas distorções nesse relacionamento, nessa instituição criada por Deus, que é o casamento. Então, o casamento deve ser uma união monogâmica. Vamos continuar então, nós já falamos bastante sobre isso no último programa, então eu vou passar então para a segunda característica dessa união à luz do livro do Gênesis. Então, de acordo com Gênesis capítulo 2, o casamento deve ser também uma união heterossexual. Eu já fiz a leitura do texto, mas olhando aí, se você tiver com a sua Bíblia em Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Esse é o ideal, é o padrão de Deus para esse relacionamento. O casamento é uma união heterossexual, é homem e mulher. Esse texto de Gênesis 2:24 sobre o casamento é tão importante que no Novo Testamento ele foi repetido, tanto por Jesus quanto pelo apóstolo Paulo, grande teólogo da igreja que sistematizou as principais doutrinas que nós professamos hoje no cristianismo. Então, esse texto foi repetido tanto por Jesus quanto pelo apóstolo Paulo. Porque esse texto ele traz para a gente a gênese, a essência do que Deus pensou para o casamento. Então, nós temos lá homem e mulher. A união entre pessoas do mesmo sexo está em desacordo com aquilo que diz a Escritura Sagrada, segundo o que nós professamos com base em nossa confissão de fé. Quando a gente olha para a Escritura Sagrada, nós não encontramos na Escritura Sagrada essa possibilidade como uma possibilidade aceita, válida, aprovada por Deus de casamento entre pessoas do mesmo sexo. O relato do Gênesis é muito claro ao dizer, sem sombra de dúvidas, que Deus criou homem e mulher, ou macho e fêmea, como diz também algumas versões bíblicas, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou, né, esse versículo 27 aqui do capítulo 1, algumas versões bíblicas trazem macho e fêmea os criou. Talvez essas versões, né, captam até um pouco mais de maneira vívida o que diz o texto hebraico, né? Porque essa é a ideia aqui mesmo de que Deus criou macho e fêmea. Então as palavras hebraicas usadas aqui para homem e mulher são as palavras zakar, né, para macho, e nekebá, para fêmea. E essas palavras trazem a ideia do masculino e feminino. Então Deus criou o masculino e o feminino. Ele não criou seres neutros, de acordo com a Escritura Sagrada. Adão foi criado homem e Eva foi criada mulher, né? Ela será chamada mulher porque do homem foi tirado. Gênesis 2:23. Nós falamos aqui também semana passada um pouco sobre esse capítulo 2 de Gênesis, que é o momento em que nós temos na Escritura Sagrada esse zoom sobre o sexto dia da criação e é explicado em pormenores como Deus criou o homem e como ele criou a mulher. Então, aparecem aqui as palavras mulher e homem, e aqui as palavras hebraicas são ish e ishá. Então, biblicamente, o homem, o ish, né, ele sempre é zakar, ele sempre é macho, né, o masculino. E ishá, que é a mulher, sempre nekevá, fêmea, né, o feminino. E eles são facilmente identificados à luz da Escritura Sagrada, né, porque eles já são concebidos biologicamente
dessa maneira, né? Quando a gente continua fazendo a leitura do Gênesis e os seres humanos são expulsos do jardim depois do pecado e tem o primeiro filho, ele foi facilmente identificado como um zacar, como um macho, assim que nasceu, né? Porque não existe essa ideia na Escritura Sagrada de Deus criando gêneros neutros. Isso é uma ideia de uma construção social, né, do nosso tempo, da nossa época, mas não pode ser defendida e sustentada biblicamente, tá? Outra questão importante ser colocada é que logo depois da criação do homem e da mulher, Deus deu-lhes a ordem de serem fecundos e encherem a terra. Isso mostra também que o sexo foi idealizado pelo Criador para ser experimentado exclusivamente entre um homem e uma mulher, no contexto do relacionamento conjugal, para oferecer prazer mútuo e também para propagar a raça humana. Toda expressão sexual, diferente dessa, né, uma expressão sexual que não acontece dentro do contexto do casamento entre um homem e uma mulher, a raiz dessas expressões sexuais está na queda, está no pecado, porque são expressões sexuais que estão em desacordo com aquilo que a Escritura Sagrada apresenta para a gente, porque biblicamente o sexo foi criado por Deus, idealizado por Deus para ser experimentado por um homem e por uma mulher no contexto do casamento. Então, a ideia de que a pessoa tem um sexo biológico que não tem ligação com seu gênero e que sua orientação sexual e afetiva pode ser variada, né? Porque esse é o conceito que está sendo construído na nossa sociedade, defendido e que está sendo forçado. Há uma luta aí, uma pressão para que comece também a ser ensinado para as crianças, nas escolas, faça parte, né, da matriz curricular. Essa é a ideia, é que as pessoas, que existe uma diferenciação entre o sexo biológico das pessoas, né, a sua orientação sexual, enfim, né, que não necessariamente uma pessoa que nasceu biologicamente de uma maneira, não é o sexo biológico que define se ela é macho ou se ela é fêmea, né? Enfim, todos esses conceitos são conceitos que são construídos, mas não de acordo com a cosmovisão bíblica, não de acordo com aquilo que a Escritura Sagrada diz para a gente. Isso é estranho à revelação da Bíblia Sagrada. Na cosmovisão cristã, o único contexto no qual a experiência sexual de uma só carne é legítima é dentro do casamento de uma monogamia heterossexual, porque biblicamente, né, essa construção que a gente está comentando aqui não é uma construção que pode ser defendida. Tá? Bom, dito isso, é importante também que a gente faça uma afirmação, que a gente faça uma consideração, melhor dizendo, nesse programa, dizendo que nós não podemos ignorar que muitas pessoas, inclusive cristãos, tá? Inclusive cristãos, sofrem com desejos homossexuais e que travam batalhas terríveis nesse campo, né? Gente que é sincera diante de Deus, mas que sofre com esses desejos. Nós não escolhemos os desejos que nós possuímos. Todos os impulsos pecaminosos contra os quais lutamos estão presentes em nós por causa da natureza pecaminosa. Todos esses desejos impuros nascem, de acordo com Jesus, no coração dos seres humanos. É ali no coração dos seres humanos que nascem os homicídios, que nasce a prostituição, que nasce o adultério. É ali no interior do coração do ser humano que nascem esses desejos pecaminosos que nos levam para o pecado. Isso porque nós, seres humanos, fomos afetados pelo pecado e nós nascemos com uma natureza corrupta, uma natureza corrompida, e há uma inclinação natural em nós para fazer aquilo que é errado
de acordo com a Bíblia Sagrada. Paulo, inclusive, retrata essa luta, a luta de um cristão em Romanos capítulo 7, né, de nem sempre conseguir fazer o bem que deseja e às vezes fazer o mal que não deseja, porque essa luta do espírito contra a carne que todos nós militamos constantemente, todos nós cristãos militamos constantemente. Às vezes nós somos surpreendidos por desejos que estão no nosso coração e que a gente tem que colocar em sujeição a Deus e pedir graça de Deus e pedir poder do Espírito Santo para conseguir vencer esse desejo, né? Desejo nas mais variadas áreas e inclusive, né, muitas pessoas sofrem com desejos homossexuais e travam batalhas terríveis por conta desses desejos, né? Existem desejos das mais diferentes áreas. Talvez você não sofra com esse tipo de desejo, mas você sofre com desejos e com impulsos pecaminosos noutras áreas da vida, noutras áreas da caminhada cristã. E a gente precisa entender isso, que existem pessoas que sofrem com esse tipo de desejo. Contudo, quando a gente escolhe Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando elegemos Cristo como Senhor da nossa vida, de acordo com a Bíblia Sagrada, o pecado não pode mais nos dominar, né? Dia a dia, a gente tem força da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, para manter esses desejos impuros, né? E não dar vazão a esses desejos. Com a ajuda do Espírito Santo isso é possível. Paulo fala das obras da carne lá no capítulo 5 de Gálatas e fala para a gente não satisfazer os desejos da carne. Então é possível que eles apareçam, é possível que hora ou outra a gente se pegue desejando algo que nós não deveríamos desejar. Mas nós temos força da parte de Deus para lutar contra esse desejo, para dominar e para vencer em Cristo Jesus. Tá? Então, é importante essa palavra, é importante essa ressalva, né? E todos nós cristãos devemos ajudar-nos mutuamente, ajudar-nos uns aos outros na caminhada cristã, e sabendo que todos nós temos as nossas limitações e as nossas lutas interiores, né? Então, é importante fazer também essa ressalva. Bom, dito isso, então o casamento é uma união heterossexual. De acordo com a Bíblia Sagrada, esse é um princípio que não dá para negociar esse princípio. Esse é um princípio que está claríssimo na Bíblia Sagrada e é inquestionável à luz da Bíblia Sagrada essa característica do casamento. Bom, além disso, o casamento deve ser também uma união exclusiva. Além de ser monogâmica e heterossexual, também é uma união exclusiva. O texto bíblico diz, deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, nós temos aqui o verbo deixar aparecendo no livro do Gênesis, né? Esse verbo deixar, ele apresenta para a gente, mostra para a gente essa ideia de que o casamento é uma união exclusiva. O marido tem que viver para a esposa e a esposa precisa viver para o marido. Deixar aqui é muito mais do que deixar simplesmente a casa do pai ou a casa da mãe. Até porque, se a gente for pensar no contexto bíblico antigo, em que eles viviam, né, em grandes clãs, em grandes tribos, né? Então, filhos e pais, filhos, netos, né, eles viviam ali todos meio próximos uns dos outros, né, meio que juntos ali. Então, aqui é muito mais do que simplesmente deixar a casa, né, mas é essa dependência emocional, uma vez que homem e mulher, marido e mulher, um homem e uma mulher decidem se casar, decidem viver um para o outro. Essa decisão precisa ser uma decisão consciente e uma decisão exclusiva. Agora, um passa a ser prioridade do outro. O marido passa a ser prioridade da esposa, a esposa passa a ser prioridade do marido. O texto é óbvio, não ensina a gente a ignorar ou descuidar dos pais, mas aponta no sentido de que os cônjuges precisam priorizar um ao outro. Inclusive, até no final do livro de Cantares, se você der uma olhada lá nos últimos versos, né, do livro de Cantares, o texto é um texto poético, nós temos lá uma fala que provavelmente diz respeito ao casal recebendo amigos, né?
o Salomão e a sua esposa, né, já casados, já voltaram da lua de mel, já estão vivendo juntos, né? Então há uma fala lá de receber amigos nos jardins da casa e tal, para mostrar que o casal pode ter convívio social, né, pode de fato e deve, né, se relacionar com outras pessoas. Mas aí na sequência já, você tem um texto falando do casal recebendo amigos e na sequência já uma fala mostrando o cônjuge ansiando a presença do seu companheiro, né? A amada, né? Desejando que o seu amado venha logo, né? Que ele volte logo para casa, né? Então, apesar de os amigos fazerem parte do relacionamento, enfim, de o casal ter um contexto social, de fato, eles têm esse desejo intenso de estar um com o outro, né, e de priorizar um ao outro. Então, o casamento, à luz da Escritura Sagrada, é também essa união exclusiva, né? Quando isso aqui não acontece, quando marido e mulher não se priorizam, quando marido e mulher não decidem de fato viver um para o outro, né, eles podem ter problemas muito sérios nesse relacionamento, porque Deus pensou esse relacionamento para ser assim, para ser uma união exclusiva. Além disso, o casamento também foi pensado para ser uma união indissolúvel. Indissolúvel. É monogâmica, é heterossexual, é exclusiva e é indissolúvel. O que significa isso? Significa que o casamento foi feito para durar por toda a vida. O texto de Gênesis 2, versículo 24, que nós estamos lendo, diz que o homem deixa pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Unir-se-á. O verbo unir, né, que aparece nesse texto da língua hebraica, ele significa também cimentar. Ele traz essa imagem de marido e mulher estarem sendo cimentados um ao outro, né? Exatamente por isso, apesar de a Bíblia permitir o divórcio em uma outra situação bem definida, nós não podemos confundir permitir com aprovar, porque o divórcio ele é uma permissão de Deus por conta da dureza do coração humano, mas no princípio não foi assim, disse o Senhor Jesus, porque Deus não criou o relacionamento, Deus não criou o casamento para que o casamento terminasse em divórcio. Deus criou o casamento para que o casamento fosse uma união indissolúvel, indissolúvel. Então é importante a gente falar um pouco sobre isso também, num contexto, num tempo em que divórcio é uma coisa tão normal, inclusive entre os cristãos. Infelizmente, pesquisas vão mostrar que não existe muita diferença entre os que não são cristãos e os que são cristãos quando o assunto é divórcio, né? Os percentuais, os índices de divórcio são muito parecidos, né? Parece que a ideia de que casamentos não necessariamente duram para sempre é cada vez mais aceita por todas as pessoas, inclusive por cristãos, né? As pessoas já se casam pensando que se não der certo, separa, né? Casamentos também são relacionamentos descartáveis, né? E isso é um problema, porque à luz da Escritura Sagrada não é assim que Deus pensou esse relacionamento, tá? Bom, Deuteronômio capítulo 24, versículos do 1 ao 4, esse é um texto que a gente tem mencionada essa possibilidade do divórcio, né? O texto diz assim, que se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, né, ou algo indecente, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora, né? Vai separar-se dessa mulher. Bom, esse texto aqui, nós não temos nesse texto, é importante entender isso, nós não temos aqui uma ordem de divórcio, como se Deus estivesse aprovando a dissolução do matrimônio. Não há uma ordem para que as pessoas se separem, mas uma permissão concedida aos israelitas diante da pecaminosidade humana, que insiste em rebelar-se contra os perfeitos padrões estabelecidos por Deus. Então, Deus não criou o relacionamento o casamento para que ele terminasse, mas por conta da dureza do coração humano, às vezes isso acontece. Então, já que isso acontece por conta do pecado, então nós temos textos na Escritura Sagrada com alguns princípios, né, em que Deus fala então sobre a dissolução do casamento e em que circunstâncias então haveria essa permissão, né?
Esse texto de Deuteronômio 24 fala que se o homem encontrar algo indecente na esposa, até na versão bíblica que eu li, que é a NVI, fala se ele encontrar nela algo que ele reprova, né? Por conta disso, os estudiosos antigos, eles começaram a debater sobre esse texto para entender o que exatamente é essa questão que se um homem encontrar na sua esposa, né, e reprovar, ele pode separar-se dela, né? Então existiam algumas escolas rabínicas, as duas mais famosas, a escola de Shammai e a escola de Hillel, e inclusive na época de Jesus, escolas bem famosas, e elas tinham visões diferentes para essa questão, para essa coisa indecente, ou para essa coisa que um homem, se encontrando na esposa e reprovar, poderia se divorciar dela. Então a escola de Shammai só admitia o divórcio, né, no caso de adultério ou má conduta. Então eles tinham uma visão bem específica e restrita, né, para esse texto aqui. Então essa coisa indecente seria adultério, seria má conduta. Agora, a escola de Hillel, que também era uma escola famosa na época de Jesus, eles interpretavam essa coisa indecente ou essa coisa, esse algo que o homem olha na esposa e reprova, de uma maneira bem abrangente. Para eles, dizia respeito a qualquer questão, qualquer motivo, inclusive um motivo fútil, como a mulher ter cozinhado mal um prato ou simplesmente outra mulher agradasse mais o marido. Então percebe? Um prato de comida mal cozido já seria uma coisa indecente. Então esse algo que ele reprova pode ser qualquer coisa. Então, qualquer coisa que o homem não estiver gostando da sua esposa, já é uma razão para que ele se divorcie. Então a escola de Hillel era essa escola mais abrangente. Essas duas escolas eram famosas na época de Cristo e essas duas interpretações eram famosas na época do Senhor Jesus Cristo. Então veja que na escola de Hillel, o divórcio era uma questão que aconteceria com muito mais frequência, porque qualquer coisa já seria razão para acontecer um divórcio. Como Jesus tratou o tema? Quando Jesus falou sobre divórcio, quando ele falou sobre divórcio, eu vou correr aqui para Mateus capítulo 19, né, que é um texto em que nós temos o Senhor Jesus falando sobre esse tema. Então Jesus diz: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aí perguntaram, então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Eles estão se referindo a Deuteronômio 24. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, quando Jesus olhou para Deuteronômio 24, a interpretação de Jesus para Deuteronômio 24, essa exceção, essa cláusula de exceção apresentada ali por causa da dureza do coração, Jesus disse que diz respeito à imoralidade sexual. Jesus falou de porneia. Porneia é a palavra grega que aparece aqui. Ela diz respeito a qualquer tipo de imoralidade, pré ou pós-nupcial, né? Então, imoralidade sexual está relacionada aqui a questões físicas mesmo. Porneia, portanto, significa imoralidade sexual de natureza física, e a razão pela qual Jesus a utilizou é que sua prática infringe claramente o mandamento contido no decálogo de não adulterar, e também o conceito bíblico de que no matrimônio os cônjuges se tornam uma só carne, né? Então, como nós dissemos, o sexo foi uma bênção criada por Deus para ser experimentada no contexto do casamento, de uma união monogâmica heterossexual. Então a porneia, a imoralidade sexual, ela pode desvirtuar, né, isso que foi idealizado por Deus, né, a imoralidade sexual, né? Acontecendo o relacionamento sexual antes do casamento ou durante o casamento, quando há um adultério, que é quando um dos cônjuges tem um relacionamento sexual com uma terceira pessoa. Enfim, isso é imoralidade sexual.
Então nós temos aqui Jesus falando dessa cláusula de exceção. Portanto, unir-se sexualmente com outra pessoa, a não ser seu cônjuge, implica em violar a sagrada união conjugal. Tá? Então, veja que Jesus, a interpretação de Jesus para Deuteronômio 24 foi uma interpretação um pouco mais restrita, um pouco mais ligada àquilo que a escola de Shammai dizia. Mas perceba, gente, isso é uma cláusula de exceção, como o próprio Jesus disse. Jesus também não está incentivando o divórcio, né? Mas ele foi permitido por causa da dureza do coração e do pecado. Então, por conta do pecado, pode acontecer porneia, né? E pode ser que os cônjuges não consigam se perdoar. O perdão ainda deveria ser o caminho, o remédio, mas por conta do pecado pode ser que isso não aconteça. Então, essa foi a cláusula de exceção apresentada pelo Senhor Jesus. E Paulo também, quando falou, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, Paulo falou de um outro caso também, quando uma pessoa se converte e o seu cônjuge não é cristão, e o cônjuge não cristão decide abandonar o cristão, né? Abandonar o cônjuge cristão. Então, e nesse caso, se esse cônjuge não cristão, ele não quer mais continuar com esse casamento por conta da conversão, então esse cônjuge não é obrigado a ficar debaixo de um jugo de escravidão. Então, em suma, os textos de Jesus e Paulo nos ensinam que existem somente duas exceções onde o casamento pode ser dissolvido: imoralidade sexual ou abandono por parte do cônjuge descrente, tá? Então são as duas, mas, de novo, sempre bom frisar, e eu estou frisando isso aqui inúmeras vezes porque é importante, o divórcio, essa dissolução, ela é uma permissão, mas nunca foi uma aprovação, um incentivo da parte de Deus para que ela acontecesse, porque ela acontece por conta da dureza do coração. E aí uma palavra final que eu gostaria de dar é que, embora Deus se desgoste quando o divórcio acontece, Deus continua amando o divorciado. É importante dizer isso também. Se Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, deixaria de nos amar quando nós cometemos esse pecado, o pecado do divórcio? É um pecado, mas é óbvio que Deus continua nos amando, né? É óbvio que Deus continua amando os seus filhos, né? Mesmo se por conta da dureza do coração, de repente, ele acabe se divorciando. A igreja deve fazer de tudo para salvar o casamento de uma dissolução. Mas se não conseguir, ambos os cônjuges, inocente e culpado, não podem ser relegados ao abandono e ao desprezo, pois existe perdão e graça da parte do Senhor para aquele que passou pelas repercussões emocionais dessa dolorosa e desastrosa experiência. Assim como existe perdão e graça para o homicida, para o adúltero, para o traficante que se arrepende. De igual modo, há perdão e graça também para um divorciado que se arrepende e implora: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. A este divorciado arrependido e perdoado, a igreja deve dizer como Jesus: vai e não peques mais. E também orar para que ele consiga se refazer, para que ele consiga reescrever a sua história. Assim como aquela mulher samaritana que Jesus encontrou, que já tivera inúmeros maridos, né, e que estava num relacionamento inapropriado naquele momento em que se encontrou com o Senhor Jesus, pôde reescrever a sua história. Então, Jesus, inclusive, é especialista nisso, é especialista em reescrever histórias, né? Louvado seja o nome dele por isso, né? Então, é importante fazer essa ressalva, esse comentário a respeito dessa questão. Mas permanece, o casamento, da perspectiva de Deus, é uma união indissolúvel. Então, mesmo que alguém se divorciou, se por um acaso entrar num novo relacionamento, você precisa entender isso. O casamento é uma união indissolúvel. A gente tem que continuar acreditando nisso e acreditando nessa instituição, porque ela foi idealizada por Deus. Então, monogâmica, heterossexual, exclusiva, indissolúvel e, por fim, para a gente caminhar para o final aqui, é uma união pública. Ao casarem, ambos, homem e mulher, precisam deixar os pais. Esse deixar também que o texto apresenta indica uma ocasião pública. A família, a sociedade, os amigos, todos devem saber o que estava acontecendo. Essa união tem que ser formalizada. Então, ao longo do tempo, ao longo da história, a maneira de formalizar a união, ela foi diferente. De acordo com as mais diferentes culturas, a maneira de formalizar é diferente.
Mas cada cultura, cada país tem a sua maneira de formalizar essa união, formalizar o casamento. E é importante que seja formalizado, né? Para que os amigos, para que a sociedade saiba aquilo que está acontecendo. Então, a cultura judaica, por exemplo, tinha uma maneira bem própria de formalizar o casamento, né? Não era uma união que era formalizada num cartório, como nós temos no nosso país, né? Nos dias atuais, né? Mas existia a maneira de se formalizar, né? O noivo indo até a casa da noiva, trazendo ela para sua própria casa. O casamento era uma cerimônia familiar, né? Nós temos existe uma maneira de formalizar essa união no nosso país, e a gente entende que o casamento precisa ser formalizado, a depender da cultura, a depender do lugar, mas ele tem que ser formalizado, porque o texto de Gênesis indica, ele aponta para a gente essa ideia de que tem que ser uma união pública, formalizada diante da sociedade. Então não basta simplesmente um homem e uma mulher que querem viver juntos, né, enquanto vida tiverem, simplesmente fugirem, né, desaparecerem ou do nada começarem a morar juntos, né? A maneira correta de constituir essa união, de acordo com a Escritura Sagrada, é formalizando-a, tornando pública também, seguindo, né, aqueles padrões que a sociedade consideram válidos, né, para a formalização da união. Tá? Então, o casamento também é uma união pública. Bom, nós vamos terminar por aqui o nosso programa de hoje. Nós estamos analisando algumas características do casamento à luz da Bíblia Sagrada e eu quero terminar com essa última característica, né, que nós acabamos de apresentar, e na próxima semana nós continuamos então a explorar, a examinar um pouco mais esse tema. Caminhando aqui para o final, eu queria orar junto com você, orar por sua família, orar por seu casamento, apresentar a sua vida diante de Deus, diante desses temas que nós acabamos de apresentar. Se você puder fechar os seus olhos ou conectar seus pensamentos a Deus nesse momento, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos por essa oportunidade que tivemos hoje, uma vez mais, de olhar para a tua palavra e de conversar um pouco a respeito do casamento à luz do padrão bíblico, à luz do padrão da Escritura Sagrada. O casamento, junto com a família, tem sido bombardeado no tempo em que vivemos e se afastado cada vez mais dos padrões estabelecidos na tua palavra. Cada vez mais, esses padrões contrários à Escritura Sagrada têm sido apresentados e vendidos como corretos, como válidos, mas nós continuamos insistindo, Deus. Podemos ser chamados de ultrapassados, retrógrados, mas continuamos insistindo, porque cremos na tua palavra. Cremos que a Bíblia é verdade, cremos que a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e de conduta, e por isso vamos continuar defendendo as características dessa união, à luz daquilo que o Senhor apresentou na sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e eu peço a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre os casamentos dos teus filhos que estão nos acompanhando nesse programa doutrinário, teológico, mais um programa que tenta abrir a Escritura Sagrada, ler o que a Escritura Sagrada diz, interpretar, Senhor, a sua vontade para a nossa vida, e diante dessas verdades nós também suplicamos a bênção do Senhor, porque queremos viver, Deus, a tua palavra e o que ela diz. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa Texto e Contexto de hoje, e antes de terminar, eu gostaria mais uma vez de indicar para você esse livro, o livro Até que a Morte os Separe. Até que a Morte os Separe. Como a gente está falando bastante de família durante esse mês, esse livro é um livro com base no livro de Cantares. É um comentário bíblico do livro de Cantares. Cantares é um livro da Bíblia que fala sobre o amor romântico. E aqui nós temos 7 lições para casamentos duradouros à luz do livro de Cantares. Então vale a pena comprar, ler em família, ler o casal, fazer a leitura junto desse livro, refletir sobre esses ensinamentos da palavra de Deus para o seu casamento, para a sua família. Então fica aí a dica, é o livro da Editora Promessa, você consegue comprar na loja virtual da Editora Promessa, editorapromessa.com.br. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Continue firme na programação da TV Viva Promessa. Daqui a pouco começa o programa Mais Valor, que você seja edificado e abençoado também por esse programa. Um grande abraço.